Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um. Amém? Olha só, passando aqui somente para deixar uma pequena palavra para o teu coração. No Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali na beira da praia, na beira do mar da Galileia, no mar de Genezaré, e Jesus então começa a ensinar ali para aquela multidão. E a Bíblia diz que de repente a multidão se aglomerava, apertava Jesus, que Jesus já ficava sem espaço para ensinar as pessoas, para falar do reino, para falar do amor. Então Jesus, olhando para o lado, a Bíblia diz que ele avista dois barcos, e um era de Simão, Pedro, e eles acabaram de chegar da pesca, pois eles estavam lavando as suas redes para ir embora. Triste, decepcionado, pois eles haviam pescado a noite inteira e não havia pegado um peixe sequer. Mas Jesus, avistando ali o barco de Simão, Jesus entra no barco de Simão e pede que Simão afaste um pouco o barco para mais longe da multidão. E Jesus então começou a ministrar ali de longe, do meio do mar, e Jesus começou a ensinar a multidão. Jesus usou o barco de Pedro para fazer um púlpito, e Jesus começou a ensinar ali aquela multidão. E Pedro ali, eu imagino Pedro sentado ali na popa do barco, só ouvindo Jesus falar, só ouvindo a voz de Jesus, Jesus ensinando, Jesus explicando. E Pedro, ele se maravilha, que Pedro esquece até da frustração que ele teve a noite anterior, de pescar a noite toda e não havia pescado nada. Então, logo após Jesus termina os seus ensinamentos ali para a multidão, Jesus fala para Pedro levar o barco mais para fundo, mais para dentro do mar. E quando eles chegam, Jesus fala para Pedro: Pedro, lance a rede do lado direito. E Pedro: Senhor, nós já pescamos a noite toda, não pescamos nada. Mas aí Pedro estava maravilhado com o ensinamento que Jesus havia ensinado à multidão, porque Pedro estava ali de camarote só ouvindo. E as palavras que Jesus ensinou naquela multidão, ela tocou no coração de Pedro. Pedro fala para Jesus: olha, eu não peguei nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra, ou seja, sobre a palavra que você ensinou àquela multidão, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E Pedro lançou a rede. E foi uma das pescas mais maravilhosas que Pedro já fez. Então, o que eu quero falar para você nesse dia é: dê ouvido à palavra de Deus. Comece a valorizar a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Porque você, com certeza, você também fará grandes maravilhas, assim como Pedro. Pedro falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. E eu falo para você, sobre a palavra de Deus, você vai alcançar os seus objetivos.